Hoje vou estar falando sobre sistemas prediais de esgoto, certo? A gente vai aprender várias definições aqui da norma, né? A gente entender a definição, para que serve, né? E resolver uma série de exercícios sobre esse assunto, né? Nessa aula aqui eu estou falando sobre só a parte predial, né? O esgoto sanitário, a parte individual. Não estou falando da rede coletora de esgoto, que é a parte do coletor público, que isso aí já é um assunto, uma outra videoaula. Então, assim, a gente vai focar somente na NBR 8160, né? A NBR 860, né, é uma norma que tem aproximadamente 84 páginas, se não me engano. E, então, é uma norma que tem bastante tabela, bastante dimensionamento, né, e figuras, né, para ilustrar o que a norma quer passar. E eu vejo que a dificuldade das pessoas de entender essa norma aí seja relacionado a visualizar as principais definições, definições que a norma traz. Então, vocês vão ver aqui nessa videoaula que eu trouxe bastante imagens, né, para a gente entender o nome dos componentes. Então, a gente vai começar definindo aqui o que é o esgoto sanitário, né? Essa aqui é uma definição da própria do item da norma. O esgoto tem por função coletar, conduzir o despejo proveniente de uso adequado dos aparelhos sanitários a um destino. Ou seja, quando você vai lá, usa o banheiro, né, usa a pia, né, tudo aquilo que foi contribuído, né, o esgoto, ele tem que se afastar, porque isso aí gera um dano, né, o esgoto gera um dano à saúde pública, ok? Uma série de contribuintes tem coliformes, tem bactérias, então o certo ir a produção, não, é o aparelho sanitário produz e afastar aquilo. Só que o que acontece? Você não pode afastar qualquer lugar, você tem que afastar ele para um destino correto, que é o ETA, Estação de Tratamento de Esgoto. Então, ó, por isso que ele fala a um destino, certo? Então, agora a gente vai na uma definição aqui que eu achei interessante, né, da lei de 11.445 de 2007, o artigo 3. O esgoto sanitário é constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e instalações operacionais necessárias à coleta, ao tratamento e à disposição final adequada dos esgotos sanitários, né? Então, assim, aqui, até nessa parte aqui, a gente está falando de todo o esgoto sanitário em geral, tanto da parte individual, né, a parte da casa ou do prédio, certo? Ou seja, o esgoto predial, residencial, o interno, e como geral, né, quando que vai lá para a rede coletora de esgoto, depois vai para a rede coletora tronco e chega no tanueta. Aí desde as ligações prediais, né, que é onde que tem a coleta final da ligação predial, até a sua destinação final para a produção de água reuso ou seu lançamento de uma forma a forma adequada, né, você desculpa aqui é um ar, no meio ambiente. Então, conforme eu te falei, então a função do esgoto, né, como eu falei, é conduzir a contribuição, ó, a palavra que eu estou usando, a contribuição para um destino correto, né? Ó, toma cuidado com essa palavra aqui, no meio ambiente, né? Ou seja, um local adequado. Beleza, eu vou deixar meu contato aqui, né? Esse aqui é meu e-mail, meus telefones, qualquer dúvida aí, precisando de qualquer coisa, né? Vocês podem estar entrando em contato comigo aqui. Se eu estiver falando muito devagar, vocês podem colocar na velocidade 2 vezes aí, ok? Que vai ser uma aula vai ser uma aula longa, né? Então vamos lá, vamos aqui eu comecei por uma imagem aqui para a gente falar o que a gente vai estudar, né? Aqui tem uma edificação residencial, ok? Certo? E aqui a gente está vendo uma caixa de passagem, ok? Uma caixa de gordura, né? E o subcoletor, que é essa parte aqui, ó. A gente vai ver cada um certinho aqui. A parte que a gente vai estudar é só essa parte em verde, ou seja, a parte individual, que é a responsabilidade do proprietário. A partir da última caixa de dispensão e a rede coletora de esgoto é a parte do estado, do município, seja quem é responsável pelo tratamento de esgoto, pela condução no local. Então, aqui é o seguinte, né? Então, aqui a gente está vendo um corte transversal que a gente está vendo subcoletor, onde está sendo conduzidos, né? Contribuições do tubo de queda, a gente vai ver o que é isso, a seu destino final, né? E vocês podem ver que tem uma caixa de expansão, né? Esses elementos aqui, caixa de expansão,
ele permite a manutenção, empresa, obstrução, ou seja, permite que se dê abertura o acesso para que dê manutenção, caso seja necessário, né? Ok, essa caixa de passagem aqui, o que acontece? Ela é instalada em locais que tem uma mudança de direção, de crividade, né? Por exemplo, aqui, nesse tubo de queda aqui, tem uma mudança de direção. Estava nesse sentido aqui e veio para cá, certo? Então, houve uma mudança de direção. Vamos passar a próxima figura. Aqui a gente tem uma outra imagem com outra visão, né? Aqui a gente tem a rede coletora de esgoto, certo? Que é a parte pública. Aqui a gente tem a rede pluvial, né? Beleza? Vamos dar uma olhada nessa rede pluvial. Aqui tem uma calha, né? Onde que conduz a água da chuva proveniente do telhado, né, até os condutos. E os condutos ela leva até o meio-fio. Esse meio-fio vai para a boca de lobo, né? Que vai ser conduzido até a caixa de passagem, né? Da água pluvial, do fundo pluvial. Ou posto de visita. Caixa de passagem ou posto de visita. O que acontece? Na 8160, né, de 99, fala que tem que ter separação entre a água pluvial, certo? Água pluvial, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. A água pluvial e o esgoto. Ou seja, esses dois elementos, essas duas formas de tratamento que são diferentes, tem que ter conduções diferentes. Não é permitido você jogar água pluvial, é proibido, é até crime você colocar o sistema pluvial ligado para o sistema de esgoto. Não pode. Aqui no Brasil a gente adota separador absoluto, ok? Cada uma rede independente. Aqui a gente vê outros elementos, né? Que é aqui, ó, caixa do banheiro que está se referindo aqui é a caixa de passagem, caixa de gordura, né? Você não o esgoto, né? O esgoto, não, desculpa, a gordura que é advinda da cozinha, né? Você não pode jogar diretamente, né, no esgoto. Você tem que colocar uma caixa de gordura. É um item que deve ter lá na sua edificação, certo? Ok, a gente está vendo só a parte de fora da casa, né? Como eu falei, então aqui a gente resumindo essa imagem, a gente está a água pluvial, a água de esgoto não pode ser, são separadas, né? É uma exigência que tenha separador absoluto. Aqui a gente vê uma outra imagem, né? Aqui a rede coletora pública, né? Certo? De água pluvial e aqui a rede coletora de esgoto, ok? Aqui vem que a gente tem a separação da água da chuva deixa eu colocar outra cor aqui, com esgoto, certo? Estão vendo aqui? Então, ó, vocês podem ver aqui tem sempre um dispositivo, né? Esse dispositivo é um dispositivo de manutenção, uma caixa de expansão que a gente vai falar com mais detalhe, né? Ele deve ser colocado no máximo a 15 metros, né, da rede coletora de esgoto. 15 metros. É a distância máxima da caixa de expansão até a rede coletora, né? Aqui a gente tem a caixa de gordura, que é a caixa da cozinha, certo? Aqui a gente tem a caixa de passagem, que advém no banheiro. Então vamos lá, qual que é a função aqui do esgoto? Evitar a contaminação da água, né, de forma a garantir sua qualidade de consumo. Ou seja, né, o que acontece? Quando você tem um sistema de esgoto eficiente, que conduz de forma eficiente toda a contribuição gerada, né, pelos aparelhos sanitários, né, isso evita que ocorra o que? Uma obstrução. Ou seja, imagine o seguinte que houve uma má instalação, né, tem vazamento desse esgoto e contamina o lençol freático, certo? Vai ter uma contaminação dessa água, né? Isso aí é muito prejudicial. Imagine, faça um lançamento incorreto, no local incorreto. Imagine que você não tem a caixa de gordura em casa, você lança gordura diretamente na rede de esgoto. Vai lá, sempre está tendo problema de manutenção, ou seja, entupimento, né? E a gordura tem uma forma de tratamento diferente de outros, né? Então é o seguinte, ó, o esgoto é a eficiência da condução da rede coletora, você conduzir de forma eficiente, certo? Ou seja, além de conduzir, né, que ela gera um mau cheiro, né? Tem bactérias que pode ser prejudicial à saúde das pessoas. Então, a primeira definição aqui, a primeira exigência é evitar a contaminação.
contaminação. Permitir o rápido escoamento da água utilizada e os despejos introduzidos, né? O que acontece assim, quando a gente tem uma condução rápida, né, a gente evita um problema. Então, ó, então, por isso que a gente vai ver que tem as declividades, né, tem as inclinações mínimas, né, que tudo em porcentagem, que evita, né, o acúmulo. Então, e o que acontece? Esse escoamento se dá muitas vezes por gravidade. Então, chegou lá, você usou o banheiro, né? Ou seja, deu descarga, vai para uma descarga, vai, tipo, escoar rápido. Se livra daquilo. Aquilo é prejudicial. Porque pode dar mau cheiro, né? Também, né? O mau cheiro vem dos gases produzidos lá da rede coletora pública. E pedir que os gases, exatamente o que acontece, né? Na rede coletora, lá na parte pública mesmo, né? É normal, né? Tem uma tubulação fechada que esgoto, ele o que produz, gera um mau cheiro, né? Você já até tem presenciado sentar no banheiro, na pia, assim, sentindo mau cheiro, né? Ou seja, se está vindo mau cheiro, quer dizer que não está tendo um fecho hídrico, que a gente vai ver. Ou seja, esse esgoto aí não está tendo sua eficiência, esse esgoto não, esse sistema de, de esgoto que foi instalado. Então, eu pego já esse desconforto. Imagina usar o banheiro e está tendo esse mau cheiro. Então, uma das funções da instalação correta que a norma exige é essa: é evitar o retorno desse mau cheiro e impossibilitar o acesso do esgoto ao sistema de ventilação. O sistema de ventilação é exatamente para isso, né? Para escoar todos os gases provenientes lá do ramal de esgoto para a atmosfera, né? Para que não gere desconforto aos usuários. Só que o que acontece? Se a gente tiver com o sistema de ventilação, aí não pode entrar água, né? E não pode ter retorno do esgoto nesse sistema de ventilação, não pode ter obstrução. Tá? Essa também é uma outra função. Permitir fixação dos aparelhos sanitários somente dispositivo que faça sua remoção. Ou seja, imagine o seguinte: esse esgoto, essa instalação tem que ser adequada para você instalar uma pia, uma bacia sanitária, né? Um ralo seco, um ralo sifonado, uma caixa sifonada. Então, esse é um dispositivo, por exemplo, qual que é a função do ralo seco? Né? É você, quando fazer conduzir a água proveniente de limpeza dos pisos. Então, essa instalação tem que ser fácil, né, de acordo com o sistema de esgoto. Tem que ser adequado, o diâmetro, né, tudo encaixa. Beleza, aqui a gente tem uma imagem bem interessante que a gente está vendo aqui na parte inferior de uma laje, né? Aqui é um sistema aparente, né? A instalação de esgoto, né, predial, né? Aqui a gente tem um ramal de descarga, né? Ou seja, o ramal de descarga é ligado diretamente no vaso sanitário. Quando você vai usar o vaso sanitário, né, o que é gerado lá já vem para esse ramal de descarga aqui, certo? Ele já vem para essa tubulação. Aqui tem o ramal de descarga do lavatório, né? Então o ramal de descarga a gente está vendo que já é conectado, né, diretamente ao aparelho sanitário. Então, quando você usa o lavatório, né, já vem para essa tubulação, que tem que ter uma declividade, que a gente vai ver, máxima, né, para que não tenha problema de escoamento, né, dessa contribuição. E aqui a gente vê o que? Ó, a caixa sifonada. Para que serve essa caixa sifonada? Essa caixa sifonada conecta os ramais, né, conecta o ramal de descarga do lavatório, né, e entre outros, né, que pode ser conectado à caixa sifonada, e o conduz o esgoto para onde? Por ramal de esgoto. Então, depois do ramal de descarga, okay, o ramal de esgoto, que é conectado a quem? Ao tubo de queda aqui. Né? Esse aqui é o shaft. O que acontece? Geralmente, numa edificação predial, né, faz-se um shaft, que é uma parede para só conduzir, né, se a pessoa passar as tubulações, tubo de queda, de água pluvial, se for o caso, da coluna de ventilação, né, para que você, ou seja, essa parede não tem função estrutural, né, não tem função estrutural. Ela é somente o quê? Para conduzir. É uma parede só para conduzir esse esgoto. Ok? Então vamos passar para o próximo slide. A caixa sifonada ela também recebe a água da limpeza dos pisos. Vamos ler outra definição da norma. O sistema predial de esgoto sanitário deve ser separado absoluto. Igual eu falei, né? Não pode ter
não pode ter uma interligação entre as águas pluviais, né, e o esgoto, né? Não pode ocorrer, não pode ser conectado o sistema de águas pluviais ao esgoto, certo? Porque tem destinos diferentes. Beleza, aqui a gente tem uma visão mais interessante, né, da conexão da instalação da uma casa de esgoto e com a parte de fora. Aqui acontece, ó, aqui a gente tem a área de serviço, você tá vendo que o ramal de descarga do tanque, né, é conectado à caixa de esgoto, que é conectado à caixa de passagem. Assim como o ramal da máquina de lavar aqui, que é conectado ao ramal de esgoto, a caixa de gordura, todos eles são conectados aqui. O que é esse aqui que eu estou passando atrás? É o subcoletor. Até chegar na outra caixa de passagem, que é a caixa de passagem do banheiro que recebe o ramal de descarga da bacia sanitária, do lavatório e o ralo do chuveiro. Esse aqui é uma caixa sifonada, desculpa. Ou seja, quando você está fazendo a limpeza lá, né, do seu banheiro, né, você conduz a água dessa proveniente dessa limpeza do piso para essa caixa, né, que a gente chama de caixa sifonada, que além de servir como ramal, conexão do ramal do lavatório, serve para receber contribuições de água da limpeza. E vai ter a caixa de passagem. Aqui a gente tem um tio, né? A gente viu alguns slides aí que tem, geralmente é instalado aqui a caixa de expensão, que ou seja, permite você manutenção, a entrada, a abertura. Aqui tem o tio que significa terminal de inspeção e limpeza, que é um item também obrigatório de instalação. Aqui a gente vê que ó, esse sistema aqui também você passa, ó, a água pluvial é conduzida por uma outra rede coletora, ok? Essa válvula de retenção aqui é para que não tenha retorno do esgoto, né? Então, dependendo da situação, você é obrigatório fazer a instalação. E em alguns casos, né, que é recomendável, mas dependendo da instalação, se tiver problema de retorno de esgoto, você tem que instalar essa válvula de retenção, ok? Beleza. Agora a gente vai na parte definições da norma, né? O que acontece, né? Lembra que eu falei que a função da rede coletora de esgoto não é permitir o retorno dos gases provenientes da rede coletora pública? Então, ou seja, a gente tem um fecho único, né? Tá vendo isso aqui? Que nada mais é que uma lâmina de água, daqui até aqui, que essa lâmina serve tipo assim, impedir o retorno desses gases, né? Da produção desses gases, evitando que você tenha você sente um mau cheiro, né? Quando você vai usar os aparelhos sanitários. Então, a altura do fecho hídrico, né? Conforme a norma é quanto? Que é 5, tem que ser no mínimo quanto? 5 centímetros. Então aqui a gente está falando da definição da altura do fecho hídrico, que é a altura da lâmina da camada de líquida, certo? Vamos para o próximo slide. O aparelho sanitário nada mais é que aquele aparelho que você faz o uso para fins higiênicos, né? Então, por exemplo, quando você vai usar a bacia sanitária, você vai lá dar a descarga, né? Ou seja, o aparelho é aquele que recebe e você conduz para o ramal de descarga e para as outras tubulações, e assim por diante. Então, é destinado ao uso de águas para fins higiênicos, ok? Beleza. O que acontece? Aqui a bacia sanitária é um aparelho destinado a receber exclusivamente desertos urbanos, né? Então, ou seja, né? Aqui a gente tem uma imagem de duas bacias sanitárias, uma de convencional e uma de caixa acoplada, né? Essa caixa acoplada você viu agora, né? É uma forma mais econômica, né? De você dar descarga, né? Em relação à convencional. Por quê? Nessa caixa acoplada aqui, o que acontece? A pressão que é gerada aqui, para que você desloque a água, o feixe hídrico que está aqui, a gente tem uma. Vou te mostrar uma imagem, tem uma imagem. Você desloca o volume de água que está aqui nesse feixe hídrico, a pressão necessária é a mesma, tão suficiente como esta convencional. Por quê? Essa aqui depende somente da altura da lâmina de água que está aqui dentro. Ou seja, a altura de água que está aqui é suficiente para que gere uma descarga quando você aciona e conduza os dejetos gerados, né, o ramal de descarga. Agora, a conversão é o seguinte, você aciona aqui, ou seja, essa pressão que é necessária aqui para que conduza esse volume aqui, os dejetos gerados por ramal de descarga, ela consome maior quantidade de água, uma pressão dinâmica, né?
E aqui é uma pressão estática, ou seja, depende somente da altura da água nessa caixa. Então, por isso que é mais econômica, né? Utiliza um volume de água menor. Barrilete de ventilação, né? Vamos lá, ventilação, o que é a ventilação que eu falei? A ventilação, a gente está essa ventilação para a gente conduzir os gases, né? Proveniente do ramal de esgoto para a atmosfera, para que não tenha, né? Além da lâmina de água, né? Que é a do fecho hídrico, a gente instala assim, né? Essa ventilação para que o sistema se torne mais eficiente, né? Ou seja, que esses gases produzidos por esgoto vai para a atmosfera. E a gente tem um barrilete de ventilação, que é a tubulação horizontal, ou seja, ele está se referindo a essa tubulação aqui, ó, estou destacando. Ou seja, aqui a gente tem uma coluna, né, as colunas de ventilação aqui, e devido a uma questão arquitetônica, né, tá vendo a cobertura tá aqui, a gente tem que fazer essa tubulação horizontal até e depois instalar-se uma curva de 90 graus para a atmosfera. Ou seja, esse aqui é essa parte que a gente chama de barrilete. Aí chega aqui e vai para a atmosfera, fica na vertical. Caixa coletor, né? O que acontece? Imagina o seguinte, imagina que você tenha, aqui está a caixa de expensão, e aqui está a rede coletora pública, né? Estou fazendo um desenho aqui. O que acontece? Está num desnível diferente, né? O desnível da rede coletora, o nível dela é superior a esse nível da caixa de expensão. Ou seja, a gente precisa aumentar, elevar esse aqui. Então, o que acontece? Geralmente a gente coloca uma caixa seletora, que vai estar uma bomba, no caso. A gente coloca uma caixa seletora, né? No caso aqui não é uma caixa de expensão, vou colocar uma caixa coletora, quer dizer, coletor, para que reúna os influentes provenientes dos subcoletores e depois é bombeado para a rede coletora. Ok? Então, a caixa onde você usa efluentes líquidos, cuja disposição depende de uma elevação mecânica, ou seja, quando você tem uma diferença, o nível da rede coletora de esgoto é maior que o nível da rede da ligação predial. Beleza. A caixa de gordura, pode falar, a caixa de gordura é que você não pode fazer o lançamento, né, da gordura diretamente, né, na rede de esgoto. Então você tem que conduzir, né, você instalando próximo à pia, né, da sua cozinha, e a partir disso, né, você tem um acúmulo dessa gordura. Então, para que o recipiente que se dá um nome nessa onde que acumula a gordura, a gente chama-se de caixa de gordura, né? Para que essa caixa de gordura serve? Faz esse acúmulo, né? E depois você fazendo uma despedição periódica, né? Ou seja, de limpeza, essa caixa de gordura. Então, ó, caixa destinada a reter na sua parte superior gorduras, graxas e óleos contínuos no esgoto, formando camadas removidas periodicamente, né? Ok? Próximo slide. Confere, a caixa de suspensão permite a manutenção, ou seja, a entrada e a limpeza, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem aqui de uma caixa de suspensão. Também tem uma abertura aqui, uma tampa, ou seja, permite a entrada. Ou o que acontece? A manutenção ou a limpeza. Então, é uma forma de manutenção, certo? Aqui a gente tem a parte do subcoletor, né? Aqui tem um subcoletor até chegar na onde? Na rede coletora pública. Tem uma declividade, certo? A caixa de inspeção tem toda uma dimensão mínima, conforme a norma, né? Lembrando que a distância máxima dela até a rede coletora deve ser no máximo 15 metros, né? Certo? Então, a caixa é destinada a permitir expansão, limpeza, desobstrução, junção, mudança de declividade e mudança de direção. Viu? Então, além de permitir a limpeza, qualquer mudança que a gente tem de declividade, de direção, a gente é obrigado a instalar uma caixa de expansão ou caixa de passagem, né? Que a gente tem a caixa de passagem também, né? Não pode esquecer. Mas, como eu te falei, a caixa de passagem não permite a abertura, a entrada para manutenção ou desobstrução, certo? Já a caixa de inspeção, sim. Aqui a gente tem uma imagem da caixa de inspeção, né? Aqui recebendo várias tubulações, né? Certo? Você pode ver. Aqui vai ser instalada a tampa, onde que permite a manutenção. E provavelmente aqui que vai ser conduzido para a rede coletora pública. Caixa de passagem. Caixa destinada. Igual eu te falei, a caixa de passagem já tem quase as mesmas funções da caixa de inspeção.
A única diferença é que ela não tem tampa, não permite a entrada de suspensão. Ou seja, a função dela, qualquer mudança de gravidade, de direção, a gente é obrigatório colocar uma caixa de passagem. Onde está essa caixa de passagem aqui? Ó? Ou dois aqui. Veja que essas tubulações, ramais de esgoto aqui, tem todas mudanças de direções. Ou seja, todas as tubulações vão ser mudadas de direções para que seja conduzida à rede coletora. Então, ó, nesse ponto aqui foi destinado a instalar uma caixa de passagem. O 4 aqui, obviamente, né, a válvula de retenção de esgoto, ok? Beleza. Aqui a gente pode ver que tem a separação absoluta, né, de água pluvial e água de esgoto. Caixa sifonada. O que acontece? A caixa sifonada, além dela receber as águas provenientes da limpeza do piso, né, ela também tem o que? O fecho hídrico, o desconector. O desconector é o aparelho que tem um fecho hídrico, tá? O que acontece? A fecho hídrico nada mais é que uma camada líquida, é para evitar o retorno do que? Dos gases. E qual que é a altura mínima, conforme o nome exige? A altura mínima é 5 centímetros. Então, ó, essa cota que eu destaquei aqui, ela tem que ser no mínimo 5 centímetros. É o fecho hídrico da caixa de sifonada. Então, além de receber as águas provenientes do piso, né, ela tem a função de evitar o retorno dos gases, né, e conectar o ramal de esgoto, de descarga do lavatório. Okay? E também da, do ralo seco, do chuveiro. Tudo bem? E os outros aparelhos aqui, como o bidê, né? O bidê está em desuso, né? Ou banheiros, dependendo da edificação. Aqui a gente vê uma caixa sifonada da Tigre, né? Tá vendo o modelo aqui, certo? Então, prosseguindo. Coletor predial. O que acontece? O coletor predial já é a tubação depois da caixa de suspensão. Então, esse coletor, né, a máxima distância aqui da caixa de suspensão até o coletor público é 15 metros, né, o máximo. Esse tá não esquece, está na norma. Então, esse coletor vai receber todas as contribuições, né, da edificação e vai conduzir a quem é o coletor público. Tudo bem? Então, o trecho de tubulação compreendido entre a última injeção do subcoletor, né, ramal de esgoto ou de descarga, ou caixa de suspensão geral e o coletor público particular. Que aqui a gente vê nessa imagem que é interessante, né? A caixa sifonada que está conectada ao ramal da pia, né? Aqui está o ramal de descarga da bacia sanitária, que é conectado ao ramal de esgoto. Lembrando que quando se for mais de 2 pavimentos, a gente tem a instalação de tubo de queda. No caso aqui a gente não tem. Beleza? Olha que coisa, então coisa interessante, ó. Tá vendo? O ramal de descarga, né? O ramal de esgoto aqui é conectado na parte superior, ó, do esgoto primário, ó. Tá vendo? Isso aí é uma coisa interessante que tem que... Por quê? Devido como conduzir de uma forma eficiente por declividade, ele foi conectado acima, ou seja, para que o escoamento seja rápido e dependa só da gravidade, na parte superior. E olha que o tubo de velação também é conectado no ramal de esgoto. São detalhes que você tem que observar no caso de projetos, ok? Vamos para o próximo slide. Coletor público. Coletor público já é a tubação, né, que vai levar a parte do esgoto, esse coletor público, que é o esgoto tudo produzido para a estação de tratamento, para a rede coletora tronco, da rede coletora tronco que leva você até o ETA, né, que é a estação de tratamento de esgoto, né. Então, aqui a gente vê aqui a rede coletora, que é a tubulação da rede coletora que recebe contribuição de esgoto prediais em qualquer ponto ao longo do seu comprimento. Então, a gente vê mais uma vez aqui o separador absoluto, né? Separador, ou seja, a diferença, condução das águas pluviais tem que ser diferente da condução do esgoto. Ok? Né? Algumas imagens estão ficando repetidas, mas só para enfatizar. Caixa de expansão, né? Não, desculpa. Caixa de passagem, né? O subcoletor e a caixa de gordura, né? Ok? Então, próximo slide. Coluna de ventilação, né? Lembrando, a ventilação tem a função de conduzir o que? Os gases, né? Provenientes da rede coletora de esgoto para a atmosfera. Então, é o tubo vertical que se põe através de uma ou mais andares e cujo sistema superior é aberto. Então, ou seja,
Aqui a gente tem a coluna de ventilação, tá vendo? Ela vai conduzir todos os gases, né? Ela é conectada à parte superior do ramal de esgoto, tá vendo? Ó, a conexão que se dá aqui, ó, superior, e vai conduzir os gases até a atmosfera, né? Lá a gente vai ver que tem as alturas necessárias, né? Que essa tubulação tem que ser elevada em relação à última laje. Então, ó, vamos prestar atenção aqui, ó. Aqui a gente tem um ramal de descarga, a caixa sifonada, o ramal de esgoto. Esse ramal de esgoto é conectado aonde? É um ramal de descarga da bacia sanitária, ramal de descarga. E esse ramal de descarga é conectado aonde? Né? Ao tubo de queda, que vai até na última caixa de passagem ou caixa de expensão. Isso depois para a rede predial e a rede coletor de esgoto. Então a gente tem a conexão entre a coluna de ventilação e o ramal de esgoto se dá por quê? Pelo ramal de ventilação, tudo bem? E esse aqui tem que ter um aclive mínimo, que a gente vai ver que é de 2%. Eu já estou adiantando, porque já parei memorizando, 2%. Curva de raio longo, né? Aqui é o seguinte, algumas tubulações, para ter uma suavização, a gente instala esse acessório, né? Que é uma tuba de raio longo, na definição da NBR. É o desconector. É igual a parte interessante, né? O desconector é o aparelho onde que tem o quê? O fecho hídrico. O que é o fecho hídrico? É a lâmina de água, lâmina líquida. Estou falando de água, mas, gente, é lâmina líquida. Para que serve a lâmina líquida? Para evitar o retorno dos gases provenientes da rede coletora de esgoto. Então, o desconector é o dispositivo de fecho hídrico destinado a vedar a passagem dos gases do sentido oposto, né? Como eu te falei, a função da rede de esgoto sanitário, segundo a NBR 8160 de 99, é evitar o retorno desses gases, né? Então aqui a gente tem vários conectores. Esse aqui são o sifão, né? Do lavatório, né? Certo? Tá vendo aqui, ó? Ele forma um S. Esse S justamente para ter para formar essa lâmina líquida daqui. E alguns sifões são formados de copo, né? Esse aí tem uma facilidade quando você perde algum acessório, tipo um anel cai, né? Aí você só remove essa parte inferior aqui e retira o acessório que você perdeu. Então, o desconector, né? Esses aqui são os conectores, né? Que são os sifões. Aqui a gente tem outros sifões, né? Como eu te falei, eu ia mostrar, né? Quando você der descarga, o volume que é produzido dessa descarga tem que ser de acordo, o mínimo esse volume que dessa lâmina líquida daqui. Para que todos os desertos gerados aqui, né? Nessa tubulação, seja conduzido para onde? Pelo ramal de descarga, né? Então, a bacia sanitária tem um desconector, que é onde que tem a lâmina líquida. A caixa sifonada também tem um desconector, né? Lembrando que a lâmina líquida da caixa sifonada é esse F aqui, que é de quanto? Qual que é a altura mínima de lâmina líquida? 5 centímetros, né? Aqui lembrando que aqui tem a caixa acoplada. O diâmetro nominal é simples número que serve como designação para projeto e para classificar em dimensões o elemento de tubulação correspondente aproximadamente ao diâmetro interno da tubulação, ao diâmetro interno. Então, quando você vai compor, por exemplo, vamos pegar um T aqui, um T de 45 milímetros, o 45 milímetros está se referindo ao diâmetro interno, né? Da parte interna aqui. Então, o diâmetro nominal é isso, né? É um número para classificar as tubulações. Dispositivo de expensão. Peça ou recipiente para expensão. Limpeza, obstrução, distribuição, ou seja, a caixa de expensão é um dispositivo de expensão. Ok? Dispositivo de tratamento de esgoto. Unidades destinadas a reter corpos sólidos e outros poluentes contidos no esgoto sanitário, com encaminhamento do líquido depurado a um destino final, ou seja, do esgoto gerado, de modo a não prejudicar o meio ambiente. Ou seja, né, tem que ter um destino, como falar no segundo slide, tem que ter um destino correto ao esgoto gerado. Ok? Geralmente onde que é, né? Porque dependendo se não tiver rede de tratamento de esgoto, você tem que fazer uma fossa. Geralmente é um erro. Se tem tratamento de esgoto. O esgoto industrial, né? O despejo líquido resultante dos processos industriais, certo? Né? Assim como a norma lida com o esgoto da residencial, predial, também lida com o esgoto industrial.
Esgoto sanitário, despejo proveniente do uso da água para fins higiênicos, né? Tipo a bacia sanitária, né? Quando você faz o uso dela, né? Certo? Facilidade de manutenção, viabilidade prática de manutenção. Ou seja, o esgoto, além de ter um rápido escoamento, né? Permitir a manutenção, ele tem que ter, a sua manutenção tem que ser fácil, né? Para que não tenha nenhuma dificuldade, caso tenha alguma obstrução, algum problema. Fator de falha. Probabilidade que o número esperado de paredes sanitárias em um substância seja ultrapassado, né? É que, dependendo, por exemplo, vamos supor no prédio, né? Esse prédio, num andar, só tem vários banheiros. Então, o que acontece? Vamos supor uma situação de simultaneamente que usa todos os aparelhos sanitários com a base para assistência seja em uso. Aciona-se a descarga, né? Ou seja, tem que verificar se algum deles tem uma chance de dar falha. Uma situação bem rara, mas assim, tem esse fator. Instalação primária. Eu vou mostrar uma imagem depois. O conjunto de tubulações e dispositivos, onde tem acesso gases provenientes do coletor público ou dispositivo de tratamento. Essa instalação primária de esgoto aqui é aquela instalação que a gente tem antes de chegar à rede coletora de esgoto. Tudo bem? A rede coletora pública. Instalação secundária, conjunto de tubulações dispositivos onde não tem acesso aos gases provenientes do coletor público ou dispositivo de tratamento. Ou seja, a instalação interna, né? O ramal de descarga, né? Certo? O ramal de esgoto. Então, o ramal de descarga e o ramal de esgoto, RI. Aqui, outras definições. Intervenientes, cadeia de participantes que atuam com o objetivo de planejar, projetar, fabricar, executar, utilizar e manter o empreendimento. Um manual de uso, operação e manutenção, conjunto de documentos que constam informações para o adequado uso de operação predial, bem como com procedimentos claros para sua manutenção. O que acontece? Algumas, dependendo da construção, da edificação que você adquire, né, ela tem um manual, por exemplo. Já tem manual, por exemplo, qual o volume de água que você consome para dar uma descarga, né? Quantas rotações você tem que dar na torneira para ter uma abertura suficiente, né? Para ter um uso adequado. Então, existe manuais de uso. Aqui é o projeto as-built, né? Como construir, né? Que é, por exemplo, aquela construção já pronta, né? E você atualiza as suas medidas. Documento cadastral composto do projeto original modificado por alterações efetuadas e funcionamento. É que, dependendo da situação de uma reforma, você tem que fazer uma mudança no sistema de esgoto, você tem que atualizar o projeto. Esse projeto, depois que você faz essa reforma, você tem que autorizar. Então, esse projeto denomina-se, né, as-built, ou como construído. Programa de necessidades, né, documento contendo informações básicas sobre a necessidade do usuário final do empreendimento. Aqui a gente tem um ralo sifonado, né? A gente vai ver que tem um ralo sifonado, é diferente do ralo seco. Esse aqui, ele tem um desconector. Lembrando, o que é o desconector? É onde tem a lâmina líquida, né? Que é para impedir o retorno dos gases, né? Então, só que esse ralo sifonado, qual que é a diferença do ralo seco? O ralo sifonado tem uma grelha, conforme vocês estão vendo aqui. Essa grelha, ela recebe o quê? Ela recebe a água dos pisos. Mas qual que é a diferença do ralo sifonado com a caixa sifonada? A caixa sifonada é conectada ao ramal de descarga do bidê, né? Recebe contribuições de água de uso higiênico, né? Do bidê, do lavatório, certo? E também do ralo seco. O ralo seco não pode ser. Você não pode conectar o ralo seco, por exemplo, ao ramal de descarga do lavatório. Não pode. É usado, né? Para evitar o retorno do cheiro e para receber água dos pisos. A caixa sifonada também, mas ela tem uma função a mais. Ramal de descarga. Esse ramal de descarga é a tubulação que recebe diretamente do influente para sanitário. Então, por exemplo, aqui tem a bacia sanitária. Essa tubulação que estou destacando aqui, tá vendo? Ó? É o ramal de descarga. Recebe diretamente os influentes, né? Aqui a gente tem o ramal de descarga do lavatório, tá vendo? O ramal de descarga de quem? Do ralo seco, ou ralo sifonado, que a gente acabou de ver, que a gente viu que é diferente do ralo sifonado. E depois do ramal de descarga a gente tem o quê? O ramal de esgoto. Depois do ramal de esgoto a gente vai ter o quê? O tubo de queda, né? Ok?
Aqui a gente tem uma outra imagem, né? Esgoto primário, o esgoto primário, quem que é o esgoto primário? Aqui recebe diretamente os efluentes, né? Tá vendo? Esse aqui é a parte do esgoto secundário, né, que recebe os dejetos humanos. Por que é esse secundário? Porque ele vem depois do quê? Do ramal de esgoto. Por isso que denomina-se secundário. Ó, o primário são os ramais de descarga, ok? Só que esse aqui também é o ramal de descarga, mas a tubulação da bacia sanitária vem depois de quem? Do ramal de esgoto. Por isso que chama de tubulação de esgoto secundário, né? Aqui a gente tem conectado a parte. Olha que interessante, o ramal de ventilação, como eu falei, é conectado diretamente ao ramal de esgoto. Então aqui tem um aclive, e esse ramal de ventilação é conectado aonde? A coluna de ventilação, né? Ou seja, leva-se os gases provenientes do esgoto para a atmosfera. E aqui a gente tem o quê? O tubo de queda.